Você já se perguntou o que significam as letras nos nomes das aeronaves militares? É mais simples do que você pensa. Para começar, e sem uma ordem específica, F significa liberdade. Ah, espere, desculpe, isso foi uma piada. Então, F significa caça. A regra geral é: a primeira letra de um jato dos Israeliwa indica a missão específica do jato, mas se tiver mais de uma letra, então o jato faz mais de uma coisa. Então, como F significa caça, basicamente significa que a aeronave é especificamente projetada para combater outros caças, entrar em combates aéreos e mostrar aos inimigos quem manda. Por exemplo, o F-22 Raptor, o F-16 e o resto dos jatos ágeis de alta velocidade. Mas então A significa ataque, o que basicamente significa que é projetado para destruir alvos no solo. Eu me pergunto por que eles não chamam de esmagador ou algo assim. Porque basicamente eles esmagam alvos no chão. Ou talvez algo como triturador de solo. Ou melhor ainda, jatos boom, porque eles mergulham e fazem as coisas no chão explodirem. Então, ao contrário dos caças que destroem caças inimigos no ar, literalmente por isso são chamados de aeronaves de domínio aéreo, as aeronaves de ataque fornecem apoio aéreo aproximado às forças terrestres. Então por que não são chamados de dominância terrestre? Mas então, se você pegar um caça e adicionar algumas tecnologias de ataque ao solo, como mísseis AGM e bombas guiadas de precisão, adivinhe? Ele se torna um caça e uma aeronave de ataque, FIA. Assim você tem o FA-18 Hornet, que simplesmente significa que eles lutam como um F e atacam como um A. Espere, fica ainda melhor. O F-35 Lightning II chega e diz: por que parar por aí? Vou substituir os caças, os atacantes, os caças e atacantes e os caras que interferem no radar. Então, tecnicamente, seguindo essa convenção de nomenclatura, o F-35 deveria ser chamado de rolo de tambor, por favor. FAESLBTGQRASS-35. Sim, o exército nos deve uma explicação. Mas no passado, os caças usavam um nome, P, que significa perseguição. Por exemplo, o P-51 Mustang, provavelmente porque tudo o que faziam era perseguir. Quero dizer, se você assistir a filmes daquela época, os caças estavam principalmente perseguindo adversários como galinhas sem cabeça. Mas depois de 1948, P passou a significar patrulha, focando em missões marítimas como o P-8 Poseidon e o Lockheed P-3 Orion. Então P significa patrulha, concordamos com isso, certo? Mas S significa anti-submarino, como o S-3 Viking, que basicamente caça ameaças submarinas de cima. Por que não temos uma designação SP? Em vez de ter dois aviões separados para patrulha e caça submarina, ter apenas um e chamá-lo talvez de SP-3 ou qualquer coisa assim? A menos que patrulhar já seja difícil o suficiente por si só, incluir tarefas anti-submarino torna a carga de trabalho insuportável. Continuando, B significa bombardeiro, como o B-2 Spirit, os B-52, os B-1Bs, mas se você quiser fazer um bombardeiro e confundir seus inimigos, fazendo-os pensar que é um caça, você simplesmente coloca F no nome. Por exemplo, o F-117 Nighthawk. Alguns argumentam que ele é chamado de F-117 para atrair pilotos de caça. Isso é discutível. Agora, C significa carga. Por exemplo, o C-5 Galaxy, C-17 Globemaster e o C-130 Hércules. Mas se você pegar um avião de carga e colocar armas nele para atacar e destruir coisas no chão, adivinhe? Ele recebe a designação A, daí o AC-130. Então, até o C-5 Galaxy se tornaria AC-5, se você lhe desse a capacidade de destruir no solo. Experimente o C-17, você terá AC-17. Então, continuando. K significa tanque, que é basicamente um posto de gasolina aéreo, mas dependendo da letra que vem depois de K, isso dirá o que mais o jato faz, ou de que é construído. Ok, então o KA-60 é construído a partir do A-6 Intruder, que é uma aeronave de ataque. Então, como K é tanque e A é ataque, vamos adicionar KA ao seu nome. Mas se uma aeronave de reconhecimento tem a capacidade de lutar, então F é adicionado ao seu nome. Então, McDonnell Douglas RF-4. E significa guerra eletrônica, como o E-3 Sentry ou o E-7 Wedgetail. Esses jatos basicamente controlam o caos eletrônico do campo de batalha, seja detectando ameaças ou bloqueando sinais inimigos. Basicamente, eles são como um mago tecnológico no céu. São principalmente um avião comercial convertido e indefeso carregando um disco gigante no topo. Mas não se engane,
O fato de não terem armas próprias não significa que são fáceis de abater. Na verdade, são um dos aviões mais difíceis de derrubar, porque vão te ver muito, muito antes de você vê-los, o que significa que você não pode se aproximar sorrateiramente, e se por acaso você chegar perto, terá que passar por um corredor de caças procurando um alvo. Mas nem todos são indefesos. Então, a regra geral é que se o nome tem apenas E seguido de um número, então é indefeso por si só. Mas se houver um A anexado a esse E, então ele também pode destruir alvos. Não concordamos anteriormente que A significa ataque, então EA-18G Growler, EA-6B Prowler. Embora os EAs não sejam AWACS e os AWACS não sejam EAs, isso merece um vídeo próprio? Vou deixar você decidir. Então, sempre que você vir Q, significa que é um drone, mas outras letras anexadas dizem o que o drone faz. Então, Q significa drone e R significa reconhecimento. Lembre-se do R, do SR-71. Então, RQ-1 Predator significa drone de reconhecimento ou RQ, que são basicamente olhos no céu, projetados para espionar, bisbilhotar e coletar informações. O mesmo que o RQ-4 Global Hawk e o RQ-11 Raven, que os soldados podem literalmente lançar como um avião de papel para espiar além da próxima colina. Mas se você pegar um drone de reconhecimento e colocar algumas armas nele, bum, ele recebe a designação M, tornando-se um drone de múltiplas funções, o que significa que faz mais do que reconhecimento. Isso te dá o MQ-1 Predator ou o primo maior, o MQ-9 Reaper. Basicamente, RQ são drones de reconhecimento que espionam e bisbilhotam. MQ ainda espiona e bisbilhota, mas com mísseis. Mas espere, e se um drone for construído para reabastecer outras aeronaves no céu? É aí que entra o KQ. Lembre-se, K significa tanque e Q significa drone. Então, se você carregar combustível nele para outros jatos abastecerem, você obtém o MQ-25 Stingray. Isso mesmo, ele costumava ser chamado de KQ-25, mas os militares decidiram torná-lo multitarefa porque, por que não? Ele reabastece jatos e ainda faz a vigilância. Mas por que não? Talvez RKQ. Bem, eu nunca vi mais de 2 letras, mas e se você não quiser reconhecimento? Você só quer um drone para explodir coisas. É aí que entra o AQ. Lembre-se do A de antes. Mas, para ser honesto, é uma designação bastante rara. A maioria dos drones armados não se enquadra no MQ, porque eles também fazem vigilância. Daí o M, mas AQ, como o AQ-6 Harp, não fazem vigilância, eles apenas fazem as coisas explodirem. Agora, se você está apenas testando um drone para coisas futuristas, você coloca X no nome porque X significa experimental. Por exemplo, o XQ-58A Valkyrie. A designação X e I pode ser confusa porque I significa protótipo, por exemplo, IF-16, mas X e S são tecnicamente protótipos também, então por que não chamar todos de I ou X? Então, a regra prática que determina se será I ou X depende do propósito do desenvolvimento. Os XR definitivamente entrarão em produção se os testes forem bem, pense no XF-16, no XF-22. Mas então o protótipo do F-35 tinha uma designação X, e ainda assim entrou em produção. Na época, o objetivo principal do programa JSF era testar a viabilidade da tecnologia de decolagem curta e pouso vertical furtivo e aviônicos super avançados, daí a designação X era mais um experimento. Então, a questão é que a designação X significa que é para testar algumas ideias super malucas, para empurrar os limites da velocidade, furtividade ou do que é possível. Pense no X-1, o primeiro avião a quebrar a barreira do som, ou no X-15, um avião-foguete que praticamente tocou o espaço. Eles são construídos para testar conceitos selvagens, e a maioria deles nunca passa do laboratório. Os próximos serão simples e diretos, confia em mim. Então, O significa observação, como o O-1 Bird Dog, e T significa treinador. Por exemplo, T-6 Texan, onde futuros pilotos aprimoram suas habilidades. U significa utilitário. Pegue o U-2 Dragon Lady. Me pergunto por que não é um R-2, já que é uma aeronave de reconhecimento, a menos que a intenção fosse disfarçar seu verdadeiro propósito. H é usado para designar helicópteros, mas se tiver A, como o H-64, então é um helicóptero de ataque, enquanto o UH-60 é um helicóptero utilitário. Como já sabemos, M significa multipropósito ou multimissão. Portanto, o MH-60 Seahawk, que é um helicóptero multimissão que lida com tudo, desde guerra antissubmarina até busca e resgate. Então aqui estão mais designações de helicópteros. CH como o CH-47 Chinook, CH-53 Sea Stallion. Lembra do C do início deste vídeo? HH como o HH-60 Pavehawk e SH como o SH-60 Seahawk. Aliás, significa clima, bastante óbvio. Pegue o WC-130 Hurricane Hunter.
que é um C-130 adaptado para reconhecimento meteorológico. Então é WC porque é derivado de uma aeronave de carga. Lembra do exemplo do AC-130? Então, se você derivar um avião meteorológico de um caça ou de um drone, será WF ou WQ. BT significa bombardeiro torpedo. Quero dizer, torpedos são literalmente bombas, mas para submarinos ou navios, então é um bombardeiro, mas para embarcações, não é? PB significa bombardeiro de patrulha. Novamente, se eu comentar, vou me meter em problemas. E finalmente, PBJ significa bombardeiro de patrulha.